Fala, galera! Uma das coisas que mais me perguntam durante aí os eventos, as palestras, as consultorias, quando eu estou batendo papo com vocês dentro dos cursos, é se as IAs vão tomar conta da área de compras, se as IAs irão prevalecer em cima dos processos de compras. Eu acho que sim. Eu acho que isso é natural, eu acho que é uma coisa que todos têm que estar preparados para a entrada dessas IAs. Não é mais algo futurista, de alguma coisa que nós possamos pensar, mas isso é lá para frente, isso não vai acontecer agora. Já está acontecendo, já aconteceu, e a área de compras tem que estar preparada porque as inovações que estão vindo estão melhorando, de certa maneira, os processos produtivos. É o mesmo que a gente olhar para trás e falar a revolução industrial não vai acontecer ou não poderia ter acontecido ou foi de alguma maneira ruim para a evolução da humanidade. Não, não foi nada disso. Foi bom, e os empregos não deixaram de existir por causa da revolução industrial. Aconteceu simplesmente uma acomodação, onde outras atividades começaram a surgir em detrimento daquelas que começaram a ser automatizadas e criando mecanismos que pudessem aumentar a produtividade. As empresas, elas não estão preocupadas na criação ou não de empregos, elas estão preocupadas na produtividade. E os empregados, nós que estamos aí no âmbito profissional, que devemos olhar e ser estratégicos ao ponto de imaginar coisas que nós possamos fazer, que hoje começa a ser uma busca pela essa automatização. O pessoal da área de compras, nós da área de compras, logística, almoxarifado, já temos vários benefícios que antes seria impossível, né, imaginar. Claro que antes a gente, quem trabalhava e quem trabalha ainda dessa forma, dá seu jeito. Mas hoje você, para a maioria, é quase impossível pensar em trabalhar, por exemplo, somente com uma planilha de Excel dentro de uma empresa de médio e grande porte. É impossível você hoje ter todos os processos simplesmente trabalhando com uma planilha. Então, o que aconteceu? Hoje você trabalha com ERP, você trabalha com processos na nuvem, você trabalha com machine learning, você trabalha com as IAs, você trabalha com blockchain, ou seja, tudo aquilo que te dá a garantia que você vai poder ser mais produtivo, ter maior segurança no seu processo de trabalho, assim como algo que você queira fazer muito mais perto da produção. Então, dentro desse processo de entrada das IAs, ela vem exatamente para absorver processos que são exatamente processos que não fazem mais parte da estratégia da empresa. Hoje, o comprador, como eu sempre comento, ele tem que ter medo, sim, da forma como ele trabalha operacionalmente, simplesmente sendo operacional, e aí sim você tem que ter medo daquela IA que vai rodar um processo de busca, né, de fornecedores, criar um TCO mínimo ali que você setou, né, para rodar um processo de compras. E olha que bacana o que eu acabei de dizer. A IA não vai criar o TCO. A IA vai criar um TCO baseado no que você colocou ali naquele momento. E na criação que você desenvolveu. A IA vai criar essas IAs, né, essas tecnologias, essas automações. A indústria 4.0, ela vai criar exatamente um avanço aonde nós estamos vendo hoje uma indústria 5.0, da volta do ser humano, da necessidade do ser humano em estar trabalhando junto com a tecnologia e junto com a automação. A indústria 4.0 foi uma grande revolução. Os suprimentos, né, 4.0 foi uma grande evolução. Mas a gente tem que perceber o seguinte: essa evolução se colocou com mais estudos a falta do ser humano inserido nela. O que antes a gente ligava a luz
saindo da empresa, você ligava a luz da sua casa e botava a sua cafeteira para fazer. Hoje em dia você tem que ter a capacidade de saber que aquele café talvez não seja o café que eu quero chegar lá na minha casa aquele dia e tomar. Eu quero talvez tomar um chá. Então entrou de novo o ser humano para adaptar toda essa automatização exatamente em cima dessa tecnologia de automação. As empresas, elas precisam de um suprimento conectado à estratégia. A empresa não precisa de um suprimentos desfocado da sua área. Ou seja, quando a gente fala no EPC, né, na Engineer Procurement, ou seja, Suprimentos Construction, ou seja, essa sigla está tão evidente no mundo de hoje, e você vê que é uma sigla que já coloca suprimentos dentro de uma linha grande, onde você vai ter vendas, você vai ter o EPC e você vai ter o seu cliente final. Ou seja, olha onde suprimentos está e aonde ele precisa estar. Hoje ninguém consegue mais trabalhar com uma agenda. Você pode ter o seu caderno para fazer as anotações, mas se você não conseguir transportar isso para o seu ambiente tecnológico, isso tudo acaba se perdendo. Então, assim, quando me fazem a pergunta, mas nós vamos ficar desempregados? Não, não vão, mas irão aqueles que não conseguirem evoluir dentro da sua cadeia de automações e dentro das suas cadeias tecnológicas. Tem um artigo muito bacana que foi escrito pelo G1, que mostra exatamente isso, né? As tomadas de decisões de uma IA, a identificação de novas oportunidades, melhora na sua operação, ou seja, melhora nos seus processos, nas suas automações. Pessoal, hoje, quem imagina você rodar uma pessoa numa PO, você ter que escrever toda aquela PO. Assim, não é concebido hoje pelas pessoas essa imaginação de você ter que escrever termos e condições sempre, ou ir lá na máquina de cópia, né, tirar a xerox de tudo aquilo e mandar pelo correio e voltar com aquele processo, aonde você tem que pegar a assinatura, coletar a assinatura. Eu trabalhei numa época que contrato não tinha essa parte de automação. Então você tinha que esperar o fornecedor chegar, buscar o envelope com a proposta, voltar para a empresa dele, você já ter discutido, o seu setor jurídico já ter passado horas e horas e horas discutindo com o setor jurídico da outra empresa por telefone, e aí depois deles baterem o martelo, você tinha que levar aquele contrato no seu cliente, você assinava ou no seu fornecedor para ele assinar, aí voltava, muitas vezes você registrava em cartório. Cartório é uma outra coisa que cada vez está se apertando mais, exatamente por causa dessas automações, e que é uma coisa que hoje você não consegue conceber uma situação da época lá do Império, né? É algo que existiu e vem se arrastando desde a época do Império, criando burocracias. Então, a IA, dentro da área de compras, vai ser uma linha de criar menos burocracia nesse momento, ou seja, a IA essas tecnologias elas vão estar sendo colocadas dentro da área de compras para economizar o nosso tempo e para não gerar custos. Custos é outra coisa que vem muito na busca dessas automações em retirar um custo que antes você tinha dentro da sua organização, com exatamente esses processos que eu acabei de falar. O custo de você ter ali, encontrar novas fontes, o custo de você fazer, por exemplo, uma ida à sua área de operação. Vocês imaginam se a área de suprimentos, junto com a área de P&D da empresa, junto com a área de produção, não tivessem investindo tanto dinheiro, e hoje vocês, dentro da área de produção, as empresas não tivessem uma forma de fazer uma vistoria em tubulação, ou ter um drone que faça uma análise da edificação, ou até combater incêndios. Ou seja, olha que isso são pequenos
pedaços que eu coloco aqui sobre as tecnologias inúmeras. Você fazer um raio-x das suas peças, dos seus tubos, ou seja, você analisar situações e mesmo de longe você implementar, por exemplo, um blockchain para você saber exatamente aonde que a peça foi fabricada e com todos os processos que aquela peça surgiu da matéria-prima da transformação até chegar num bem que está sendo vendido para aquela pessoa. Hoje você com uma cadeia, com a tecnologia de blockchain, você consegue trabalhar em tudo e não é só na indústria. Você consegue com blockchain, por exemplo, saber exatamente a hora e as condições que um peixe, um pescado foi retirado do mar e ele está dentro da gôndola do supermercado ou dentro de uma feira. Se você implementar a tecnologia de blockchain, você tem todo esse processo. Hoje você tem processos de automação onde você coloca barcos em rotas, você do outro lado do mundo, você está operando aquilo. Quem não gostaria, qual é o empresário que não gostaria disso? Então, nós de suprimentos precisamos ter a capacidade de observar exatamente isso. As automações, as economias de tempo, a obtenção de conhecimento. Você hoje, trabalhando com automatizações, ferramentas, você trabalha com muito mais tranquilidade para fazer um lessons learning ao final do seu processo. Então, hoje, quando você fala da tecnologia do comprador, é óbvio que ele precisa estar ao lado e às vezes, muitas das vezes, às vezes não, muitas das vezes, na frente da tecnologia da IA. A IA não existe se não for o ser humano. Isso é coisa de ficção científica e não vai existir. A IA não tem ainda, pelo menos dentro desse nosso convívio aqui, a IA ainda não tem capacidade de se auto-regenerar e fazer um pensamento crítico, um pensamento livre. Então, o comprador, de um modo geral, não pode ficar com esse receio. Ele precisa ficar com receio, sim, daquele movimento, como eu coloquei aqui, ele precisa ficar receoso quando ele não faz esses itens de maneira estratégica. Então, o comprador ele precisa imaginar na homologação do cadastro. Tudo isso ele é feito junto com equipamentos e processos tecnológicos. Mas a forma como você vai fazer é ainda da querência do comprador da área de suprimentos. A forma como você faz uma vistoria, a forma como você pede um tipo de cálculo financeiro. Quem monta hoje uma estratégia de fornecimento de transporte, ela consegue se adaptar e consegue ter dentro de mecanismos que você pode estar obtendo ali o conhecimento, né, para economizar o seu tempo e traçar as rotas em cima daquela estratégia. Mas essa estratégia só você vai saber com todos os seus aspectos que você vai ter. Hoje, a Receita Federal, dentro do processo dela de OEA, né, o operador econômico, ela hoje está dizendo para o pessoal da área de logística de Comex: comece a trabalhar com mais tecnologias, porque ano que vem, 2024, nós vamos estar com blockchain. Hoje você já consegue fazer um desembaraço sobre águas, ou seja, você já consegue, em processos automatizados, já desembaraçar sua carga, ela ainda sendo transportada. Olha que avanço. Antigamente nós tínhamos que desembaraçar a carga quando a carga chegava, ia para um porto seco, esse porto seco ia para dentro de um terminal, muitas vezes privado, e isso gerava custo. Quem conhece aqui a área de Comex, era um Deus nos acuda, a carga chegou, começa a correr, pagamento disso, pagamento daquilo, veja se o imposto de importação está certo, aí pegava aquela papelada toda e partia o pessoal de logística para as áreas, né, alfandegadas, chegava lá no outro lado da cidade, esperava o fiscal da Receita Federal chegar para fiscalizar a carga e às vezes ele abria e encontrava uma agulha
e não era aquela agulha, não tinha que estar ali, fechava a carga e mandava você se virar, você tinha que fazer um romaní novo, você tinha que fazer tudo. Isso aí gerava uma semana e uma semana de custos absurdos, às vezes custos que eram exatamente o lucro do projeto. E isso tudo foi se automatizando, isso tudo foram ganhando novas camadas tecnológicas, e essas camadas começaram a fazer o quê? Reduzir tempo, reduzir erros e criar muito mais o que? Grana para as empresas. O comprador tem que ter na cabeça, empresa quer gerar lucro, empresa tem que gerar lucro e o comprador tem que gerar lucro para a empresa, com suas capacidades, com o seu processo todo de ter a inteligência acima de uma inteligência automatizada do seu processo de compras. Então, respondendo a perguntas que muitos fazem, a tecnologia não vai tirar o seu emprego se você for estratégico o suficiente para fazer disso uma situação muito melhor. Ok? Espero que esse encontro tenha sido proveitoso, que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Siga a To Be Supply nas redes sociais, no LinkedIn. Temos um blog dentro do nosso site muito bacana e todos os nossos conteúdos estão nas redes, dentro aí das redes sociais, principalmente no YouTube. Tem vídeo no YouTube todos os dias sobre assuntos do comprador, sobre assuntos estratégicos. Eu ensino vocês a ganhar mais, ganhar melhor e a ter uma empregabilidade muito mais adequada e muito melhor dentro da área de suprimentos. Te espero lá. Bora comprar. Tchau, tchau.